Como os ipês na primavera, o roxinho floresceu nesse ano de 2015 e é a história de um dos clubes mais antigos da cidade que você conhece a partir de agora. Quem vai contar a história do clube pra gente é o jornalista Wesley Machado. Wesley, como surgiu o Roxinho? Então, o campus foi fundado na casa do ferreiro Ângelo de Carvalho, no bairro do Caju, no dia 26 de outubro de 1912. O Ângelo de Carvalho, ele reunia as famílias ali do bairro do Caju, que na sua maioria eram famílias de origem afro, né, descendente, e ele fazia feijoada, fazia umas festas e surgiu a ideia, por que não fundar um clube, à medida que o Goitacás já havia sido fundado. Já havia o industrial também, isso em 1912. Então fundaram o clube, que originalmente ele foi composto por jogadores negros. Esse foi o grande diferencial do campus, que em 1918 ele foi campeão com jogadores negros, foi antes do Vasco, né, que é tão propalado o título de 1923 do Vasco. O Campeonato Carioca, o Vasco já havia sido campeão da segunda divisão e em 23 foi campeão da primeira divisão com jogadores negros, né? O Vasco tem essa alcunha de ser da inserção racial. O Campos, bem antes do Vasco, em 1918, já havia sido campeão com jogadores negros depois do Bangu, que o Bangu foi campeão em 1911 da segunda divisão também com jogadores negros. Então essa característica do campus tem duas situações, né? Duas opiniões, de que o campus foi fundado com a cor roxa, preta e branca, né? Que é tricolor, por causa da união das raças, que é o roxo representando o mulato, o negro e o branco, né? Ou que seria por conta da cor dos caixões, que eram no cemitério ali do bairro do Caju. Depois o campus foi para o bairro da Coroa, ali na rua Rocha Leão, atrás do presídio feminino, o atual presídio feminino, o Caso Tinoco, né? E ali do lado de Ferreira Machado. E depois teve um campo também ali, um antigo campo do Lacerda Sobrinho, ali também na Coroa também. E na década de 50, exatamente em 51, num amistoso contra o Botafogo, veio para o estádio Ângelo de Carvalho, que é o nome do fundador, né? De um dos fundadores, né? Aqui no Parque Leopoldina. Mais de 20 anos no futebol amador, o Campus Atlético Associação acumula uma trajetória de conquistas. Em 94 o Campus foi campeão do torneio Início. Na década de 90, início da década de 90, o Campus já havia sido campeão mirim e infantil do torneio da Copa A Cidade. Inclusive eu até tive a oportunidade de jogar no time mirim, né, que foi campeão lá no Saldanha da Gama. E em 94 foi campeão do torneio Início, aí veio os anos 2000, o Campus foi em 2008 campeão infantil juvenil da Liga Campista de Esportes, agora em 2009, agora fazendo um abre aspas, o futebol feminino também, que o Campus foi campeão em 2009, em 2009 foi campeão pela Liga, representando a Liga do Campeonato Estadual de Ligas da FERJ, Sub-17, e agora em 2014 foi campeão infantil.
e agora em 2015 de novo, campeão infantil de novo. Então, nesse tempo todo, o Campos conquistou alguns títulos na categoria amadora, porque o Campos sempre revelou bons jogadores pro Goitacás, pro Americano, entendeu? E até outros mais jogaram, teve jogador que jogou no América. O Jorge Chinês conta que ele jogou com o Zizinho, né, que era o craque da seleção de 50, ele jogou com o Zizinho no Exército e ele foi chamado para jogar no América, mas ele não quis porque ele gostava muito da cidade, do campus, né? Ele gostava do campus, ele era enraizado na cidade, ele preferiu não jogar. O Manuelzinho era um goleiro também antigo, no início do século passado, ele também teve proposta de fora, do Bom Sucesso, do América, mas não foi jogar, preferiu ficar no campus. Você confere mais do tradicional Clube Campista no próximo bloco, não saia daí.